Meus irmãos e minhas irmãs, nossa abertura hoje é mais breve mesmo. Eu quero aproveitar o tempo para a gente estudar a palavra de Deus, fazendo aqui um resumo de tudo aquilo que nós vimos ao longo do nosso semestre. Obrigado, Soninha, pelas canetas. Guilherme, senta aqui para frente, senão você não vai enxergar. Quem quiser pode sentar bem aqui na frente, viu? Senão vocês não vão enxergar, viu? Essa aqui é a nossa linha do tempo de toda a Bíblia, desde a criação até a consumação. Então aqui nós temos a criação, lá no final nós temos a consumação, aqui nós vamos ver que nós temos a queda, e nesse meio nós chamamos de redenção, que vai desde a queda até a consumação. Ok? Muito bem. Primeira coisa que nós vimos lá no início do ano, eu vou alternando as cores aqui. Vou tentar fazer aqui meio uma linha com números para vocês acompanharem, tá bom? Primeira coisa que nós vimos, a criação. Então nós temos aqui Gênesis, por isso que eu falei para vocês sentarem na frente, viu? Porque se eu escrever grande, depois não cabe na lousa. Então vamos lá, Gênesis capítulos 1 e 2. O que é que nós temos aqui em Gênesis 1 e 2? Eu vou pedir para o Guilherme então ler para nós, a gente vai fazendo aqui uma sequência de leitura. Gênesis 2, capítulo 2, verso 16. Isso. Obrigado, Guilherme. Então, a primeira coisa que nós temos é o que nós chamamos de pacto das obras, ou alguns preferem de aliança da criação. Mesma coisa. Aliança da criação. Bom, o que é que Deus fez então na aliança da criação, no pacto das obras? Deus criou o homem, colocou lá num paraíso e falou que ele podia comer de tudo, menos da árvore que estava no centro do jardim. Não era para comer dela, porque se comesse, ele morreria. Então nós temos aqui, isso aqui é importante, tá? Um símbolo. Vou pegar uma outra cor aqui para destacar. Nós temos aqui um símbolo desse pacto. Qual é o símbolo? A árvore. A árvore é esse símbolo do pacto que Deus estabeleceu com o homem. É o símbolo. E Deus colocou no meio do jardim. Né? Deus poderia colocar do lado, mas Deus colocou no meio. Então quer dizer, para qualquer lugar que Adão fosse, ele passaria, ele veria esse símbolo. É por isso que os símbolos são visíveis, né? É para a gente ver mesmo. Ninguém usa aliança no dedo do pé, usa? Não, a gente usa aqui para que todo mundo veja. Semáforo, você não coloca no canto lá embaixo, você coloca em cima para que as pessoas vejam. Ele é um símbolo, por isso que é um semáforo. Né? Sema quer dizer sinal, e foros, luz, né? É um sinal de luz, para que você veja a hora de passar e a hora de parar. Então isso aqui era um símbolo que Deus colocou lá no centro do jardim. Segunda coisa, depois então nós temos a queda. O que aconteceu na queda? O homem desobedeceu, foi lá, comeu do fruto que Deus proibiu, e então houve a queda e a entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado. A queda quer dizer isso, né? O pecado. Mas, rapidamente, Deus fez um novo pacto, certo? Isso está lá em Gênesis 3,15. Leia aí para nós, presbítero Aldo. Gênesis 3,15. Oi? Ah, era para ser o Wendel?
Mas você também, é? Primeiro, aí sim, essa é o que você fala, mas primeiro para o mais velho, né, o decano. Tá bom, vamos lá. 3,15. Por inimizade, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como é que a gente chama esse pacto que Deus fez, esse novo pacto? Como é que chama, Guilherme? Isso! É! Pacto da graça. Por que é um pacto da graça? Por que é um pacto da graça? Olha o contraste. Aqui é um pacto de obras. Por quê? Porque dependia de Adão. Ele tinha que fazer para continuar gozando da bênção de Deus, tendo comunhão com Deus. Mas ele caiu em pecado, ele está morto agora, tanto é que Guilherme leu lá no dia que dela comer, que certamente morrerás, e morreu mesmo. Lá no hebraico é morrendo morrerás, essa é a ideia, né? Do verbo morrendo morrerás. Ele está morto mesmo, né? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Adão de fato morreu, mais para frente, lá com acho que 900 anos, alguma coisa por aí. Então, Deus estabeleceu um novo pacto chamado Pacto da Graça, porque agora não depende mais dele, depende daquilo que Deus vai fazer por ele. Tanto é que, acho que uns versículos para frente, Deus ele matou um animal. Lembra que Adão e Eva tinham feito lá uma cobertura, né, de folhas, né, de uma folha muito simples. Aquilo, óbvio, depois que secasse, não ia valer mais nada. Deus então sacrificou um animal para que Adão e Eva fossem cobertos, porque eles estavam nus e aquilo para eles era uma vergonha, né? Então, aqui nós temos um símbolo. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo desse pacto que Deus fez? Aqui, no pacto da criação, nós temos a árvore. Qual é o símbolo agora do pacto da graça? Não o animal, o sangue, exato. O símbolo é o sangue. Olha que coisa interessante. Deus derramou o sangue de um animal para que Adão fosse coberto da sua nudez, né? Agora tem outro símbolo aqui, né? Paralelo a esse. Qual é? Oi? Isso. Vestimenta. Porque Deus sacrificou o animal, ele derramou o sangue e com aquele animal morto, Deus tomou a pele dele para fazer uma roupa para Adão e Eva. Percebendo? O símbolo desse pacto agora é sangue. E com esse sangue Deus cobre a vergonha de Adão e Eva. Oi? Ele tá andando muito com o Marquinhos, viu, Soninha? O Marquinhos na minha aula dá spoiler, rapaz, mas ele fica adiantando as coisas o tempo todo. Chiu, Guilherme. Não estraga. Esse é aquele cara que ele conta o presente antes da hora, né? Muito bem. O que a gente tem aqui no ponto 3, então? A minha aula hoje tem 20 pontos, viu? Fiquem tranquilos, a gente chega lá. Por isso que eu já adiantei a abertura, que é para a gente chegar lá. Bom, no ponto 3, nós temos a corrupção. A corrupção. Essa corrupção que a gente vê no país veio tudo aqui, viu? De Gênesis 3, viu? Está tudo aqui interligado, né? Você pega então, se você olhar para a sua Bíblia, a gente está aí em Gênesis, né? Então, Gênesis 1 e 2, a criação. Gênesis 3, a queda. 4, o que é que a gente tem? Olha que coisa interessante, né? Deus derrama sangue para cobrir Adão.
No capítulo 4 você tem um homem derramando sangue. Assassinato. Inveja, assassinato, primeiro homicídio. Aí você tem os descendentes de Caim, aquela raça miserável, não é? Depois os descendentes de Adão. E aí você tem claramente na Bíblia, isso aqui é muito importante, hein? Você tem duas sementes, ou, se você preferir, dois povos que vão guerrear ao longo de toda a Bíblia. E essa é a grande verdade. Na Bíblia, na história bíblica, você tem dois povos, o povo de Deus e o povo ímpio, que vem daqui, descendentes de Caim e descendentes de Adão e Eva. Por isso que eu acredito que Adão, ele foi regenerado por Deus. Eu creio nisso. Ele foi salvo por Deus. Porque é dele que vem a nova semente. Não vem de Caim, vem de Adão, dos filhos de Adão e Eva, não é? Mas aí o problema vai crescendo. Capítulo 6, a gente tem aquele problemão, os filhos dos homens, os filhos de Deus e aquela coisa toda. Rapaz, é aquele cara terrível, né? Esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome dele? Ele matou um cara só porque pisou no pé dele. Lameque, né? Lameque. Esse cara é um problema, viu? Bom, aí Gênesis 6, olha só como é que começa o versículo. Hein? Leia para nós, Arildo. Gênesis 6:1. Como se foram multiplicados os homens da terra, eles nasceram filhas. Isso. Aí vai crescendo a coisa, vai tomando corpo, parará, 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 parará. Verso 5, Arildo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Isso. A corrupção do ser humano atingiu fundamentalmente o coração. Isso é muito importante. O coração na Bíblia, a palavra hebraica, né? Levi, essa é a palavra para coração, né? Significa não só esse órgão, na verdade não tem nada a ver com isso, né? A gente pensa no coração como esse órgão que pulsa aqui e bombeia o sangue para as artérias. Na verdade, o coração na Bíblia, ele fala de três coisas. Eu vou colocar aqui. Fala de mente, fala de afeição ou sentimentos e fala de volição ou ação, atitude. O coração, ele controla aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Então, quando o pecado ele atinge o coração, ele atinge o ser humano como um todo. É isso que nós chamamos de depravação total. Ou seja, o ser humano como um todo ele está corrompido. Tudo aquilo que ele pensa está manchado pelo pecado, aquilo que ele sente está manchado pelo pecado, tudo aquilo que ele faz está manchado pelo pecado. Não significa que o homem não possa fazer coisas boas, ele pode fazer, mas até aquilo que ele faz está manchado pelo pecado. Por exemplo, quando alguém ajuda uma outra pessoa, vai lá, leva para o médico, dá uma cesta básica, faz aquilo outro. É uma coisa boa. Mas como ele não faz para a glória de Deus, está manchado pelo pecado. Por isso que a Bíblia fala. Oi? O caráter dele está manchado pelo pecado. Exatamente. Né? Aquilo que ele é está manchado. Então todo o coração do homem está inclinado ao pecado. Não tem para onde correr. Tá aí, o verso 5 é claro, né? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Desígnio quer dizer a vontade do coração. Toda a vontade do homem, ela é pecaminosa por natureza. Então, Deus ficou muito triste com esse negócio. A palavra no hebraico aqui não é arrependimento de voltar atrás. Não é arrependimento como do Novo Testamento, né? Mas aqui é um ato de Eita palavra disso. O ato de entristecer-se. Pronto. É essa a palavra, né? Aqui Deus se arrependeu mesmo, né? Lê para nós aí. Vai ler. Vai lá, Fábio. Gênesis 6:6. Pega o microfone aí, Fábio. Vai lá. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso aqui é o que a gente chama de linguagem antropopática. Quer dizer, é uma linguagem humana atribuída a Deus. É um sentimento humano. E não tem como se descrever a Deus. Deus é infinitamente maior.
Então, o autor de Gênesis, que é Moisés, usou uma linguagem humana para descrever um sentimento de Deus, por assim dizer, né? Deus não tem sentimentos humanos como nós temos, né? Não é que Deus sentou lá e ficou chorando, né? Poxa vida, o que eu fui fazer, né? Não é isso. É no sentido de que aquilo realmente trouxe tristeza ao coração de Deus. Ok? Então Deus prometeu uma coisa ali, né? Verso 7, leia para nós, Soninha. A gente pode ir sem microfone? Está transmitindo? Ah, está transmitindo. Ah, então é bom usar o microfone, é por isso que eu perguntei. 6:7, Soninha, vai lá. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Perfeito. Deus então estava irado com o homem, estava triste, e Deus falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com esse negócio todo e resolver esse problema. Então, Deus falou assim: mas espera aí, será que não tem ninguém aqui com quem eu possa fazer um novo pacto? Tem. Verso 9. A senhora quer ler, dona Inácia? Gênesis 6:9. Você quer ler, Ivone? Não? Então vai lá, Dilma. É o 9 ou é os 8, né? É isso, é o 8. Noé, 8, porém, achou graça aos olhos do Senhor. quer dizer, não é que esse homem era perfeito, mas era um homem diferente. E Deus falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um novo pacto aqui com esse homem. Então Deus fez um novo pacto. Um novo pacto com Noé. Certo? Que pacto era esse? Deus iria destruir tudo, iria salvar a família dele através de uma arca. Seria uma arca de salvação. E de fato, ele pregou 120 anos, ninguém se arrependeu, absolutamente ninguém. Só ele, a esposa, os filhos e as noras foram salvas naquela grande arca. Deus então, depois do dilúvio, fez, digamos assim, um novo pacto com Noé. Esse pacto era de não mais destruir a terra com base num dilúvio. Está lá, Gênesis capítulo 9. Você se lembra disso? E Deus então estabeleceu um símbolo desse pacto. Qual era o símbolo? Gênesis 9:14. Você lê para nós, Célia? Gênesis 9:14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá. Não, Célia, não é isso não. Gênesis 9:14. Acho que você está lendo o 8. Ah, tá. 9:14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco. Isso, na verdade era o 13 e o 14. Ó, o 13 diz assim: porém nas nuvens, é o 13 mesmo. O meu arco, anotei errado aqui. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, anote aí. O símbolo que Deus estabelece agora, tá, é o arco, que nós chamamos de arco-íris, um arco de luz. No hebraico, a palavra arco aqui é flecha. Essa é a palavra mesmo, é arco de flecha. Por quê? E esse símbolo, na verdade, Deus coloca no céu. Vamos colocar aqui. Não sou muito bom de desenho, viu? O arco aqui está meio corrupto. Então, esse arco, a gente chama de arco-íris, porque íris quer dizer luz, então é um arco de luz. Mas ele simbolizava, na verdade, um arco e flecha. Essa era a ideia. Por quê? Porque naquele tempo, quando os guerreiros voltavam da guerra e cessava-se a guerra, eles penduravam os seus arcos na parede como símbolo de uma cessação da guerra. Terminou a guerra, nós estamos em paz. A ideia é essa: Deus coloca no céu um arco para dizer: agora eu estou em paz com a humanidade. Cessou a guerra, eu resolvi o problema. Certo? Guarde essa informação, ela é muito importante.
Muito bem. Quarto lugar. A quarta coisa, na sequência da história, a gente então termina o capítulo 10, os descendentes de Noé. A gente viu lá que novamente surgiu corrupção. Um dos filhos vê o pai nu, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Gênesis 11, de novo corrupção, os homens se ajuntam. A ideia de Deus era sempre espalhar, mas o homem quer juntar, né? Eles se juntaram para construir a Torre de Babel, que é, na verdade, a ideia de eles se tornarem grandes como Deus, né? Conhecidos como Deus. E a gente viu que esse negócio não deu certo. Deus foi lá e confundiu as línguas e dividiu os povos, né? É daí que vem toda essa confusão linguística que a gente vê no mundo como um todo. Pois bem, isso não deu certo. Gênesis 12, novamente o homem se corrompe, blá, 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 blá. Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz com ele um pacto. O pacto com Abraão. Inicialmente Abrão, depois Abraão, pai de muitos povos. Bom, o que é que Deus então prometeu a Abraão? 3 coisas. Eu falei disso bastante lá na minha sala. Os irmãos se lembram? Deus prometeu 3 coisas a Abraão. Isso aqui você não pode perder de vista. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. O que é que Deus prometeu a Abraão? Isso. Vamos lá. Vamos olhar para o texto, ô Dilma. Gênesis 12. Olha só, eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 12, 1. Ora disse o Senhor: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então o que Deus está prometendo para Abraão? 3 coisas. Um grande nome, eu vou engrandecer o seu nome, vou tornar o seu nome grande. Uma grande terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembra lá? Onde o seu pé pisar vai ser teu, etc e tal. E uma grande nação. Nome, terra e nação. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é o que vai permear toda a história da redenção até a consumação. É isso aqui. Isso aqui é fundamental. A gente não pode perder isso de vista. Não pode. Bom, qual o símbolo então que Deus deu para selar essa promessa? Isso é uma promessa. Vou te dar um grande nome, uma grande terra, uma grande nação. Qual foi o símbolo? Isso, Arildo. Muito bem. O símbolo é a circuncisão. Muito bem. Esse é o símbolo. Circuncisão significa cortar. A palavra hebraica, né? Berit, significa isso. A ideia da circuncisão era pegar um animal, lembra disso? Cortar ao meio, colocar os pedaços e passar entre eles. Essa era a ideia. Aquilo era um selo. Quando se fazia uma aliança, Berit, você cortava um animal ao meio, separava as partes e passava por entre eles. Era o selo da aliança que Deus estabeleceu. Tá? A circuncisão, ela veio como esse selo, né, dessa aliança, que é a ideia de você cortar a pelezinha do menininho lá de 8 anos, ou de 8 dias, certo? Então essa era a circuncisão. Esse símbolo agora estaria onde? Não mais na terra, não mais no sangue, não mais no céu. Estaria onde? A carne. Olha que interessante. Primeiro Deus botou um símbolo lá na terra, no meio do jardim. Depois Deus matou um animal e colocou uma pele neles. Depois Deus botou um símbolo lá no céu. Agora Deus bota um símbolo na carne. Não precisa nem olhar para o céu mais. Olha para o seu pipi. Desculpa a expressão, mas era isso. Olhe e você vai ver. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães capturavam os judeus, a primeira coisa que fazia era: baixa a calça.
Porque se fosse circuncidado era judeu, né? Vai para o campo de concentração. Certo? Muito bem. Aí nós finalizamos o livro de Gênesis. Nós só estamos em Gênesis, viu, gente? Nós vamos chegar em Apocalipse. Fique tranquilo, a gente vai dar um salto tranquilo aí. Muito bem. Meu quinto ponto aqui é que nós temos agora um povo que é peregrino. Abraão não estava atrás das promessas, não é isso? Andando de lugar em lugar. Então agora nós temos um povo peregrino. E esse povo peregrino, ele está andando em busca das promessas. Eles estão atrás de uma terra, de um nome e de uma grande nação. Eles estão perseguindo isso, certo? Só que a gente sabe da história. Esse povo, então, foi parar onde? No Egito. E esse povo foi lá para o Egito, a história de José, parará, a família foi para lá, aquele faraó morreu, levantou-se em outro lugar que não conhecia José, e o povo então foi feito escravo por 400 anos. Não é isso? Então, depois de 400 anos, o povo clamou a Deus, etc e tal. Deus então fez o quê? Uma libertação. Aí Deus falou assim: precisamos de um símbolo para lembrar esse dia da libertação. Qual foi o símbolo? Qual foi o símbolo? Isso. A Páscoa. A palavra hebraica é Pessah, que significa passar por sobre. Como é que foi a Páscoa? Deus falou assim: bom, no dia que vocês saírem do Egito, vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar o cordeiro, vão pegar o sangue e vão pintar os umbrais, os batentes das portas. E eu vou passar com o anjo da morte. E toda casa onde não tiver esse sangue, eu vou matar os primogênitos. 2 anos para baixo vai morrer tudo. Tudo. Menino, menina, gado, vai morrer tudo. Então, a libertação é o ato de Deus cobrir com o sangue para não ferir. Essa é a ideia da Páscoa, né? Eu cubro com o sangue e eu, portanto, não firo. Essa é a ideia. Olha que coisa interessante. Lembra que o sangue cobriu a nudez? O sangue novamente cobre o pecado. Essa é a ideia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, então Deus faz isso. Deus liberta o seu povo, a quem ele fez uma grande promessa. Aí, nós terminamos então o livro de Êxodo, o povo sendo liberto, celebrando a Páscoa. Esse povo agora está liberto e ele está em busca da terra prometida, certo? Até que Moisés falou lá para Faraó: deixa o meu povo ir, para que ele celebre a mim uma grande festa. Olha que coisa. Deixa o povo ir. Esse povo então, ele sai do Egito e entra no deserto. E ao entrar no deserto, Deus dá a esse povo um método de adoração. Certo? Como é que é chamado esse método? O povo não podia adorar Deus de qualquer jeito. Isso. Mas todo esse sistema chamava como? Um sistema sacrificial. Esse sistema sacrificial, ele envolvia 3 coisas. Você falou uma delas, faltam 2. Então havia um sacerdote. O que
mais? Um sacrifício e um templo, ou um lugar, chamado de tabernáculo. Como é que funcionava isso? Você tinha alguém escolhido por Deus, ali foi Arão e os seus filhos. Arão, então, como sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então ele pegava um animal, ele sacrificava aquele animal, derramava o sangue no entorno do altar do sacrifício, e ali ele fazia expiação pelo povo. Era isso. Era basicamente isso. Você tinha o templo, né? Os irmãos se lembram? Ele era mais ou menos assim. Você tinha o pátio. Aqui era feito o sacrifício, o altar do sacrifício. Aqui dentro você tinha o lugar santo. Você tinha uma mesa com os pães da proposição do lado direito, do lado esquerdo o incensário, e no lugar santíssimo a arca da aliança, com a tampa chamada de propiciatório. Era basicamente isso, certo? Muito bem. Esse é o sistema sacrificial que Deus inventou para que o povo o adorasse. Bom, o povo está caminhando e eles estão agora, livro de Números, Levítico, livro de Números. O que é que a gente tem em Números? Nós temos o povo no deserto. Esse povo no deserto é problema. É reclamação, é murmuração, desconfiança em Deus. Um dia Deus está muito irado, mata 15 mil, no outro dia mata 20, abre um buraco, cai 20 de uma vez, manda serpentes abrasadoras, né? Deus manda fogo, aquela coisa toda, né? E o povo desconfiando de Deus, né? E o povo seguia o tabernáculo, na verdade seguia a nuvem, né? Quando a nuvem baixava, Deus falava com o povo, a nuvem se levantava, o povo tinha que desmontar o tabernáculo, e assim eles foram, né? Você se lembra? Foi uma trajetória. Aqui está o Egito, aqui está a terra de Canaã. Eles saíram, fizeram basicamente esse percurso aqui, ó. Esse percurso. Aqui é o deserto de Cádiz, aquela coisa toda, tal. O trajeto seria 3 meses de caminhada. Levaram 40 anos. 3 meses estavam lá, rapidinho. Coisa rápida. 40 anos. Guarde esse número, porque 40 na Bíblia é muito expressivo. Muito bem, então, lembre-se, não perca isso de vista. O que é que o povo está buscando mesmo? Vou escrever grandão, hein? Um grande nome, uma grande terra e uma grande nação. Não perca isso de vista. Eles estão atrás disso. Por quê? Porque Deus prometeu. Lembre-se, lá em Gênesis 1 e 2, eles estavam numa grande terra, perfeita terra. Eles tinham comunhão com Deus, tinham tudo. Mas eles foram expulsos. Agora Deus quebra, destrói a terra em Noé, reconstrói, digamos assim, mas o povo se corrompe. Aí Deus faz um novo pacto com Abraão, está aqui em algum lugar, aqui, e Deus então promete essas 3 coisas. E é atrás disso que eles estão, o tempo todo. Nós queremos uma terra, nós queremos um nome, nós queremos um grande povo. Tá? Ninguém tem um grande nome sem um grande povo. Muito bem, vamos dar um passo a mais aqui. Chegamos então agora no livro de Deuteronômio. O que é que nós temos então em Deuteronômio? Deuteronômio é a preparação para a entrada na terra prometida. É a recapitulação das leis, digamos assim. Então, em Deuteronômio, nós temos a lei de Deus que rege a aliança. Essa é a ideia. O povo precisava de uma lei. Eles não podiam adorar a Deus de qualquer jeito. Então essa lei ela é recapitulada. Na verdade ela é dada antes. Mas ela é dada em Êxodo e ela é recapitulada aqui em Deuteronômio.
Quando Moisés, lembra que Moisés deu aquela cajadada na pedra, quando Deus falou para falar, e Deus falou assim, por conta disso você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Quando eles chegam aqui, na porta de Canaã, Deus fala assim, Moisés, relembra a lei. Eles precisam se lembrar dos princípios da aliança. Então a lei é o que rege a aliança, é o princípio da aliança, certo? Muito bem. Caminhando um pouquinho mais. Ponto 9. O que é que nós temos aqui? Nós temos o livro de Josué. O que é que a gente tem no livro de Josué? Nós temos o livro da conquista, certo? Da terra prometida. Não é isso que eles estão buscando? Veja, eles já estão se transformando numa grande nação. 1,5 milhão de pessoas saiu do Egito, muita gente morreu. Na verdade, todos morreram, de 20 anos para cima, todos morreram. 20 anos para baixo, foi o povo que entrou na terra prometida. 40 anos depois. Então, aqui Deus já está formando uma grande nação. O nome de Israel já é um nome muito forte, muito respeitado. Tanto é que quando os cananeus ouviram o que Deus havia feito lá em Jericó, eles tremeram, né? Por quê? Porque eles estavam conhecendo o Deus de Israel. Então Deus está cumprindo as suas promessas. Já temos uma grande nação sendo formada, nós já temos um grande nome conhecido, mas falta uma terra. E eles entram agora na terra de Canaã, a terra prometida. Pergunta: Josué, ele conquistou junto com o povo toda a terra? Sim ou não? Oi? Não. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 13, verso 1. Josué derrotou Jericó, foi uma grande vitória, parte de Deus e parte do homem, né? Eles gritaram, os muros caíram por conta da ação de Deus, mas eles tiveram que lutar, tiveram que matar lá o povo de Jericó. Mas Josué, ele foi um líder que faliu, ele errou, né? Ele não conseguiu levar a cabo tudo o que ele deveria ter feito. Então, está em Josué, capítulo 13, verso 1. Leia aí, Guilherme. Certo. Josué 13, 1. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Olha só, e aí, Guilherme, ele vai descrever as terras que não foram conquistadas. Então, olha só, Josué foi um grande líder? Sim ou não? Sim, foi um grande líder, foi um militar. Um militar, forte, um guerreiro, um homem piedoso, crente. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, ele não conquistou toda a terra. Deus mandou conquistar toda a terra de Canaã, mas ele não conseguiu. Foi um líder falível, fraco. Porque todo líder humano ele é fraco. Então isso é um ponto importante. Mas veja, Deus está cumprindo. Já tem uma grande nação, povo enorme, milhões, o nome já é grande, mas falta uma terra. Eles conquistaram parte dela, mas não toda a terra. Muito bem, vamos dar mais um salto aqui. Estamos chegando aqui na metade, o resto é mais rápido. Esse princípio a gente tem que entender bem. Ponto 10. O que é que a gente tem depois, então, em termos de livros da Bíblia? Aí nós temos o livro de Juízes. Juízes, o que mais? Ruth. O que é que a gente tem em Juízes? Aquela bagunça, né? Não tinha lei, não tinha ordem, parecido com quem está vivendo hoje. Não tinha lei, não tinha ordem, não tinha nada. Aquela bagunça, cada um fazia o que dava na telha, aquele problema todo. Aí Deus mandava um libertador, não é? Aí o povo ficava livre por um tempo, depois vinham os filisteus e de novo massacrava o povo de Deus, o povo clamava, Deus mandava um libertador, era aquele problema. Gideão,
Sansão, Jefité, Baraque, aquele problema todo que a gente já conhece. O livro de Ruth termina com esse ciclo, é uma espiral, né? O livro de Juízes é uma espiral descendente, mostrando que o problema só se agrava. Pecado, 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 pecado. Aí a gente entra no livro de Ruth, tem como que fosse um respiro, né? Você tem um resgatador. Quem é? Boaz, o resgatador. Ruth era nora de Noemi, os filhos morrem, ela fica com a sogra, elas voltam para Belém, a casa do pão, elas ouvem dizer que tem pão lá, tem trigo, e elas voltam, mas elas não têm casa, não têm nada, e elas vão parar nas plantações de Boaz, que era parente dela. E quando o marido morria, o parente mais próximo era aquele que tinha que resgatar as viúvas, né? Tinha um outro que era mais próximo, mas ele não quis, né? O cara falou assim, ó, tem uma parente sua aí e tal, tem umas terrinhas. Opa, mas tem que receber as mulheres também. Então não quero, não, porque eu sou casado, né? Não quero confusão. Aí Boaz se torna um resgatador de Noemi e de Ruth, né? Então é como se fosse um respiro no meio dessa história terrível. Tem outros livros nessa história. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, e assim por diante. Então você tem esse período difícil. Mas aqui você tem o que nós chamamos de o período dos reis. Quais são os reis de Israel? Os 3 primeiros reis de Israel: Saul, Davi, Salomão. Nesse período, nós temos aqui um problema grande, não é? Nós temos a divisão dos reinos, não é isso? Jeroboão e Roboão, né, dividem o reino de Israel. Então nós temos aqui o reino do sul e o reino do norte. O reino é dividido. Quer dizer, o que era para ser uma grande nação já não é mais, né? Tá vendo? E o que você tem? Você tem reis que são imperfeitos. Olha só, você tem aqui Noé, que é imperfeito. Você tem Abraão, que é imperfeito. Você tem agora Davi, Saul, Davi, Salomão, todos imperfeitos. Todo mundo. Josué é imperfeito porque não conquistou tudo. Então percebe que a história vai sendo um ciclo de homens imperfeitos, libertadores imperfeitos, juízes imperfeitos, reis imperfeitos, tudo é imperfeito. Então eu quero que você perceba uma coisa: a história, ela está clamando por alguém que seja perfeito. Nós precisamos de um juiz perfeito, nós precisamos de um resgatador perfeito, nós precisamos de um libertador perfeito, alguém que venha e resolva o nosso problema. Essa é a história. Bom, pois bem, ponto 10. Ponto 11. Sim, eu acabei incluindo aqui, adiantando, mas o 11, na verdade, seria esse ponto aqui de divisão. Deixa eu apagar aqui. Que é o ponto de divisão entre os reinos do norte e o reino do sul. O reino de Israel foi dividido, enfraqueceu tudo, né? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, e esse problema todo. Imperfeitos. Ponto 12. É que a gente tem aqui. Nós temos Deus agora enviando os seus profetas. Deus manda profetas para o reino do norte, dizendo assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E Deus manda profetas para o reino do sul. E aí nesse tempo, o que é que a gente tem? Vários profetas, né? Vários profetas indo e profetizando. Uma coisa importante: nesse momento da história, nós já temos, olha só que coisa importante, os profetas, os sacerdotes e os reis. Grave isso. Nesse momento da história, nós temos sacerdotes representando o povo diante de Deus, profetas falando em nome de Deus ao povo, e os reis para governar e libertar o povo. Essa era a função do rei, né? O rei, ele era um governador, ele era um libertador e ele era um zelador do templo.
Ele era o responsável pela manutenção do templo. Por isso que em vários salmos a gente tem lá, né? Senhor, e abençoa o rei e tal. Por quê? Porque a função dele era zelar pela manutenção do templo. Pois bem, ponto 13. O que a gente tem aqui nesse ponto? Os profetas exortando os reinos, dizendo assim: gente, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque senão Deus vai destruí-los. E aí, em 722, nós temos a queda de quem? Do reino do norte. Caiu na mão de quem? Dos assírios. Eles foram levados para o cativeiro assírio, nunca mais voltaram. O reino do norte foi dizimado, 10 tribos. Mas aí, e os profetas exortando o reino do sul. Ó, gente, vocês estão vendo aí o exemplo. Mudem. Mas eles não prestaram atenção. E depois, em 587, aproximadamente, caiu o reino do sul. Na mão dos babilônios. Oi? Você tem no livro dos reis, livro de crônicas, você tem lá no final desses livros, você tem a descrição, Arilton, da queda do reino do norte depois do reino do sul. Tá? E aí você tem os profetas, nesse tempo aqui, profetizando, alguns para o reino do norte, outros para o reino do sul. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Que profeta? Você tem lá, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetizando para o reino do sul, para o reino do norte. Vários profetas. É que eu não tenho como descrever cada um deles aqui, mas você tem vários profetas. Por exemplo, Oséias, Joel, Amós, todos eles estão dizendo: arrependam-se, arrependam-se. São os profetas que a gente chama de pré-cativeiro, né? Antes do cativeiro. Aí você tem os profetas durante o cativeiro, como por exemplo Daniel, é um deles, e os profetas pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Certo? Muito bem. Eu sei que é muita informação, né? Não é fácil, não. Esse aqui é a minha colinha. Eu mostrei para a Michelle, dá para entender? Ela falou assim: não, só você. E eu gosto de escrever tudo à mão, né? Muito bem. Ponto 14. Deixa eu apagar aqui. Que ainda não chegou a redenção, viu? Ela vai chegar, mas não é agora, não. 14. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma viagem bíblica. O que é que a gente tem no ponto 14? Bom, sim, ok. Então nós temos aqui o cativeiro. Lembrando, o reino do norte foi dizimado, não voltou nunca mais. Reino do sul. São 70 anos de cativeiro. O que eu escrevi aqui? Ok. Então, nós temos a libertação do cativeiro. O que significa essa libertação do cativeiro? Significa, então, o retorno à terra prometida. Isso implicava o quê? Basicamente, a reconstrução dos muros e do templo. Quem está profetizando nesse período aí? Ageu, Zacarias e Malaquias. É hora de voltar e é hora de reconstruir. Só que, presta atenção numa coisa. Na cabeça do povo judeu, quando eles voltassem para Jerusalém, estava tudo certo. A gente reconstrói os muros do templo, reconstrói o templo, reconstrói as nossas casas, e, gente, vida que segue. Foi assim? Não, não foi assim. Eles não queriam nem reconstruir o templo. Ageu fala assim: gente, vocês estão aí morando em casa tudo bem acabadinha, né? Com teto solar, com sacada, varanda gourmet. E minha casa está lá toda destruída. Considerai o vosso passado. Então Malaquias, Ageu, ele toca no ponto da reconstrução. Você tem outros dois profetas, você tem Neemias e Esdras, né? Que estão lá nos livros históricos, mas na verdade, cronologicamente, eles estão aqui, lá na frente, né? Naquele período, exatamente.
E Esdras, então, ambos, né, Esdras e Neemias, falam da reconstrução do templo e dos muros, né? Dos muros. Mas o povo não queria. O povo queria cuidar da sua própria vida, deixa o templo para lá. Só que na cabeça deles, reconstruiu, está tudo certo. Eles reconstruíram, sim, reconstruíram. Só que esse não era o final da história. Tanto é que Malaquias fala, vocês reconstruíram o templo. Joia, parabéns. Mas a adoração de vocês está toda equivocada. Vocês estão apresentando animal cego, coxo, manco. O pior que vocês têm é que vocês vão lá no rebanho e falam assim, deixa eu ver o que não serve aqui para a ceia de Natal. Aí pegava lá e oferecia do templo para Deus. Certo? Então, Deus está preparando o cenário para um grande evento. Deus está preparando. Tinha que reconstruir o templo. Porque a consumação do templo vai acontecer daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Lembre-se, não perca isso de vista. O que é que eles estão buscando mesmo? Nome, terra e nação. Eles foram dizimados lá no cativeiro, o Reino do Norte. O Reino do Sul voltou um punhadinho de judeus só, um punhadinho. Muita gente não quis nem voltar. Ficou lá na Babilônia. Por quê? Porque já tinha construído lá, feito casa, etc. e tal, e não quis voltar. Mas lembre-se, eles ainda querem um grande nome, eles querem uma grande terra, eles querem uma grande nação. É isso que eles estão querendo. Eles querem ver a promessa de Deus cumprida. Você não pode perder isso de vista. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais. Ponto 15. Quando o povo volta, não foi tão simples assim. Tá tudo certo, vida que segue. Não. Primeiro, eles estavam debaixo do Império Babilônico. Lembra disso? Está lembrado? Eles estão debaixo de um império, debaixo de impérios. Quais são os impérios que agora eles vão ter que lutar com eles? Quais são? Primeiro foi babilônico. Segundo império, os babilônicos caíram. Livro de Daniel. Acompanharam as pregações aí. Qual foi o próximo? O Medo-Persa, Ciro e Dario. Depois, o Império Grego, Alexandre o Grande. Depois ele morre, divide o império em 4, eram 4 generais. 2 deles assumem a ponta e se tornam os Seleucidas e os Ptolomeus. E é aquela desgraça de guerra entre o reino do norte e o reino do sul, Ptolomeus e Seleucidas. É uma desgraça isso. Isso aqui acontece, o Império Grego, o que a gente vai chamar daqui a pouco de um período intertestamentário. 400 anos de silêncio. Mas temos mais um império aqui. Qual é? Romano. Que é quando vai chegar a redenção. Então, período de silêncio. Vou chegar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Ponto 16. Nós temos então um período de silêncio. Silêncio de quem? De Deus. Olha só, presta atenção. O povo de Deus está debaixo, nesse tempo aqui, desse povo aqui, ó, dos gregos. E depois dos romanos. E onde está Deus? Calado. Quantos anos? 400. 400 no Egito, 40 no deserto, mas 400 de silêncio. 400 o povo sofre. 40 Deus está falando através de Moisés. Agora 400 anos Deus não fala nada. Ele só tem a lei de Deus. Aí você fala, por que Deus está em silêncio? Por quê? Por que Deus está em silêncio, irmãos? O povo está sofrendo. Esses caras aqui, ó, estão dominando o povo de Deus. Os romanos, ó, chibata, meu amigo. Os gregos, não, foi ótimo. O período grego foi excelente, basicamente, o povo de Deus. Um período bom até. Alexandre o Grande, tal. Mas agora, os romanos não. Ó,
a lei romana. Tudo bem, teve a Pax Romana, eles fizeram as estradas, foi ótimo, né, por evangelho depois e tal, mas os romanos eram terríveis. Era lei em cima de lei. E o povo de Deus está ali, é um povinho. E eles, mas Deus, nós queremos um grande nome, uma grande terra, uma grande nação, mas nós estamos debaixo do império dos romanos, e agora? O que a gente faz? Por que Deus está em silêncio? Porque Deus está preparando a grande cena. Essa é a história. O silêncio, ele antecipa o anúncio. O silêncio antecipa o anúncio. Sempre foi assim. Quem faz não manda recado. Faz. E Deus vai fazer. Mas Deus está em silêncio. 400 anos. Já pensou? 400 anos. É o tempo da reforma para cá, gente. Mais um pouco menos de 100 anos, né? 400 anos, Deus não falava nada. Aí nesse meio aqui você tem a história, né, de Judas Macabeus e tal. Está lá na Bíblia Católica, né? Primeira e segunda Macabeus, que é a história da libertação e tal, de Judas Macabeus, a família dele, a revolta e tal. É uma história belíssima. Muito bem. O que a gente tem então agora no ponto 17? Aqui está o eixo do negócio, né? Aqui está o eixo do negócio. Celso e Cláudio chegaram agora. Essa é a nossa história bíblica. Eu sei que vocês não vão entender nada. Nem eu entendo, quanto menos vocês. Mas depois você pode assistir o replay. É história. Ele não é inspirado, porque não faz parte do cano. Os judeus entendendo que aquilo não deveria fazer parte do cano. Mas ele é verídico. Tudo que está lá aconteceu. Leia a história. É nesse período aí que os judeus se revoltam contra Antíoco Epifânio, que foi o pior dos algozes do povo de Deus. Antíoco Epifânio IV. Antíoco quer dizer o Deus manifesto, né? Deus manifesto. Ele era um desgraçado que botou para quebrar, né? E olha, proibiu a circuncisão e dessacralizou o templo, matou um porco lá dentro do templo. Foi uma coisa terrível. Mas está lá. Pode ler a história, você vai achar interessante. Muito bem, o que a gente tem no ponto 17? Nós temos, olha só, o cumprimento da promessa. Não era isso que ele estava esperando? Cumprir a promessa feita lá para Abraão, nome, terra e nação? Era isso. Não foi. Para o judeu ortodoxo não mesmo. Eu nem vou chamar de ortodoxo, vou chamar de torto mesmo, né? É caco, não orto, né? É caco. Quer dizer, mal, ruim, né? Torto, quebrado. Então, aqui tem o cumprimento da promessa. Como é que Deus cumpre a sua promessa, então? Como? Isso! O cumprimento da promessa é em Cristo Jesus. O que é que significa Cristo? Messias, o enviado, o ungido. E Jesus? O Salvador, aquele que salva. E Jesus, que vem originalmente do hebraico, né? De Josué. E Yeshua, aquele que salva. Yahvé salva. Lembra que eu falei para você lá de Josué? Cadê Josué? Está aqui, ó. O nome de Jesus em hebraico é Josué. Yeshua. Yahvé salva. Daqui a pouco eu vou fazer a conexão, vocês vão entender. Pergunta: como é que Deus cumpre as suas promessas feitas a Abraão e Jesus? O que é que eles estão esperando? O que é que eles estão esperando, irmãos? Nome, terra e nação. Deus cumpre isso em Jesus? Sim, cumpre. Como? Primeiro, abra sua Bíblia em Gálatas 3,16.
Vamos lá, quem encontrou pode ler para nós. Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, não diz, e aos descendentes, como se falando de mim, porém como de um só, e aos seus descendentes e a filhos. Isso! Então, quando Deus prometeu um descendente para Abraão, não era Isaac, era Jesus. Ele seria o descendente de Abraão. Lembra disso? Deus falou assim: eu vou multiplicar e te farei pai de muitos povos. Por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Av, em hebraico, é pai, Am é povo. Pai de muitos povos. Certo? Agora veja Filipenses 2,9. Outro irmão lê para nós. Dois nove. Deus cumpriu a primeira parte da promessa? Cumpriu. Ele deu um filho a Abraão, que tem o principal nome. Qual é o nome mais conhecido no mundo? Jesus Cristo. Ele cumpriu. Vamos colocar aqui um checklist. Cumprido. Deus cumpriu o que ele prometeu de dar uma grande nação? Sim, cumpriu. Gálatas 3:7. Outro irmão. Quem encontrou pode ler. Isso, os da fé. Quem são esses da fé? Nós, a igreja. Todos nós somos filhos de Abraão. Não precisamos nem ser circuncidados, nós somos filhos de Abraão. A igreja é grande ou pequena? É grande, é uma grande nação. Se você pegar todos os eleitos de Deus, passado, presente e futuro, gente, isso é muita gente, é uma infinitude de pessoas. Deus cumpriu a promessa de dar uma grande nação? Sim, nós somos essa grande nação, povo de Deus. E a terra? Deus cumpriu? Sim, Deus vai cumprir ainda. Hebreus 11:16. Esse é o ponto, né? Essa promessa ainda está sendo cumprida. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso. O que é aspirar? Desejar. Porquanto eles desejam uma pátria superior. No Antigo Testamento, o que eles aspiravam? Uma pátria física. Deus não prometeu que daria para eles uma grande nação, uma grande terra? Olha, onde pisar com a planta do seu pé será seu, e tal, de tal lugar a tal lugar. E eles estão atrás dessa terra o tempo todo. Por quê? Porque lá não é deles, perderam a terra. Aí agora Deus os faz andar errantes, promete uma terra para eles. Só que eles nunca conquistam essa terra. Josué não conquistou. Aí esse povo agora está cheio de inimigos. Lembra? Período dos juízes. Filisteus, cananeus, heteus, gigazeus, todos os eus da vida são inimigos. E eles estão o tempo todo guerreando por uma terra. Por que você acha que tem tanta confusão lá na Palestina? Por causa disso. Porque o judeu ainda acha que a terra dele é uma terra. Mas quando você vem para a nova aliança, o que Deus está fazendo? Não, vocês não entenderam. Isso aqui era só uma sombra do que eu estou preparando para vocês. É uma terra, mas ela é celestial. Calma, vamos chegar lá. Eu sei que você está pensando, vamos chegar lá. Hebreus 12:22. Quem tiver com um gatilho aí pode apertar. 12:22. Hebreus 12:22. Vocês têm chegado ao monte de Deus, a Jerusalém celestial.
essa é a pátria que nós vamos herdar ainda. Ainda não chegamos, mas estamos chegando. Apocalipse. Acho que é isso que você queria falar, né, Guilherme? Acho que não. Você queria falar do nome, né? Nós vamos chegar lá. Apocalipse 21, verso 2 e verso 10. Quem encontrou pode ler. Apocalipse 21, verso 2 e verso 10. Ó, ninguém está com fome hoje não. Vocês comeram muito ontem. Nós vamos até meio-dia hoje. Quem encontrou pode ler. Vai. Outro irmão que não leu ainda, vai. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Opa, pera aí, Celção. Olha só. Eu vi também a cidade, ela é santa, porque ela é pura, ela é perfeita. Ela é a nova Jerusalém. Quer dizer, aquela Jerusalém vai ser restaurada. Ela é nova. Ela vem do céu, por isso que ela é celestial. Ela vem da parte de Deus e ela vem ataviada, quer dizer, adornada, né? Enfeitada como uma noiva para o seu esposo. Então, peraí, ela não é só celestial, ela é física também. João viu isso, eu vi ela descendo do céu. Então essa pátria, ela é celestial, porque ela vem de Deus, mas ela também é física. Ela é habitável. Não é isso que eles estão procurando? Deus vai cumprir? Em parte já cumpriu, mas ainda não na sua plenitude. É já e ainda não. Tudo bem até aqui? E o verso 10? Apocalipse 21, 10. Espera aí, Fábio, pega o microfone aí. Obrigado. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só, me levou para lá e me mostrou a Jerusalém que vinha da parte de Deus. Isso não chegou ainda, vai chegar. Muito bem, vamos para as simbologias. Então, Deus cumpriu suas promessas? Sim, está cumprindo. Falta só um detalhe. Já está pronta, na verdade, né? A gente só não recebeu. Mas já é nosso. Tá preparado. Muito bem. Como é que Jesus, então, cumpriu todo o Antigo Testamento? Isso aqui é magnífico. Primeira coisa, Jesus, ele é personificação do arco. Lembra? O arco era símbolo do que mesmo? Quando colocado lá na parede, era o símbolo da paz. Isso. Quando lá na guerra, sim, símbolo de guerra. Mas quando o guerreiro voltava e pendurava o arco na sua parede, dizer, cessou a guerra, estamos em paz. Jesus estabeleceu a paz conosco. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele estabeleceu a paz. Segunda coisa, qual era o outro símbolo mesmo? Está vendo aqui o primeiro símbolo? Arco. Circuncisão. Circuncisão. Como é que foi que Jesus cumpriu isso? Jesus, olha que coisa interessante. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei judaica, mas ele também foi batizado aos 30 anos por João Batista. Jesus, ele fez a transição da circuncisão para batismo. E o que significa batismo? Purificação de pecados. Água, purificação de pecados. A circuncisão era a remoção daquilo que não prestava. Purificação, limpeza. Esse é o símbolo cristão. Purificação, limpeza. Ele fez isso. Como? Como ele fez isso, irmãos? Pelo seu sangue. E aí, Jesus cumpre mais um símbolo. Qual é? A Páscoa. Por quê? João 29.
Porque ele é o Cordeiro de Deus. Você está percebendo os símbolos todos se cumprindo em Jesus? Sangue, circuncisão, arco, Páscoa, tudo apontando assim, olhe para frente. Isso aqui é só um símbolo de uma realidade muito maior. Vamos olhar para outras coisas que Jesus cumpriu. Vamos chegar lá. Segura um pouquinho aí. Nós vamos chegar lá. Lá em Levítico nós tínhamos um sistema sacrificial. 3 coisas: templo, sacerdote e um sacrifício. Jesus cumpriu? Sim, cumpriu. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso perfeito sacrifício. E ele é o nosso templo. Isso aqui a gente chama carinhosamente de templo, mas isso aqui não é templo. Nós não estamos na antiga aliança. Isso aqui é a casa de oração. Jesus falou assim, e esse será chamado casa de oração para todos os povos. Isso aqui é um lugar de oração, não é templo, porque não é sagrado. O templo, se fosse um templo a gente nem podia entrar, era só o sacerdote. Nós não estamos mais no templo, nós estamos na casa de oração. Esse templo agora é Cristo. Ele é o nosso tabernáculo. Lembra? A palavra tabernáculo, ela aparece no Novo Testamento onde? João 14. A Bíblia fala assim, e ele veio e habitou entre nós. A palavra habitar no grego é tabernaculou. Jesus é o nosso templo. Por quê? Porque é em Cristo que nós adoramos a Deus. Por isso que a gente não precisa adorar a Deus num único lugar. A gente adora a Deus em Cristo. Eu posso estar debaixo de uma árvore e adorando a Deus. Eu posso me reunir na beira de um rio e adorar a Deus. Porque o templo agora é Cristo. Ele é o nosso templo. Percebeu? Tudo vai se cumprindo. O arco, a circuncisão, a Páscoa, o templo, o sacrifício, o sacerdote. Tudo vai apontando para Jesus. O que mais? Jesus também cumpriu os papéis de profeta, sacerdote e rei. Ele é profeta. Ele é chamado de o Logos, a palavra Logos, né? A palavra de Deus, né? Porque ele fala em nome de Deus. Ele é o nosso sacerdote porque ele nos representa diante de Deus. A palavra sacerdote, na língua latina, é a palavra pontifex. É por isso que o Papa é chamado de Supremo Pontífice. A ponte perfeita, né? A ponte maior até Deus. Que absurdo, né? Que absurdo, né? Quando Paulo fala que não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, Deus homem. Então Jesus é o nosso supremo sacerdote e ele também é o nosso rei, porque ele nos governa e porque ele nos liberta. Olha que coisa interessante. Moisés, que guiou o povo no deserto, foi um profeta, mas foi imperfeito, não? Tanto é que não entrou na terra prometida. Jesus é o profeta perfeito. Lembra que Moisés falou, e se levantará um outro que vai falar em nome de Deus? Era ele. Josué, um conquistador imperfeito. Jesus é esse libertador perfeito. Por quê? Porque ele conquistou para nós a terra prometida. É fantástico. Quando a gente consegue entender essas conexões, é fantástico. Muito bem. Tudo então, olha só, é perfeito em Jesus. Ele cumpriu perfeitamente o arco da paz, ele foi a circuncisão perfeita, ele foi a Páscoa perfeita, o templo perfeito, o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, o profeta perfeito, o rei perfeito, tudo aponta para Jesus. Por isso que todo o Antigo Testamento está clamando, nós queremos alguém perfeito. E esse perfeito está aqui, na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, agora nós vamos dar um salto. Nós vamos lá para a última etapa, que é, assim, uma coisa importante antes. Aqui é o ponto 20, mas aqui tem o ponto 19. O que a gente tem nesse ponto 19? Vamos pensar um pouquinho. Lá no Éden, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal,
e a árvore da vida. Lembra disso? 2 árvores. A primeira árvore estava no centro do jardim, certo? Para que Adão e Eva vissem. Eles comeram e eles morreram espiritualmente e fisicamente, certo? A Bíblia fala lá em Gênesis, ou lá em Apocalipse, abra sua Bíblia lá, Apocalipse 22, de 1 a 3. Lá no jardim tinha uma segunda árvore, dona Inácia, era a árvore da vida eterna. Lembra? A árvore da vida. Quando Adão pecou, ele perdeu o direito, lembra disso? A segunda árvore, que é a árvore da vida. Deus expulsou, falou assim: cai fora, meu amigo. E eles não podiam voltar ao Éden para não comer da árvore da vida e viver eternamente no estado de pecado. Deus os expulsou. Só que agora Apocalipse fala de uma árvore. Alguém lê para nós, Apocalipse 22, de 1 a 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Agora não mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas no meio da praça, em frente à Nova Jerusalém, está a árvore da vida. Leia de novo, Fábio. Está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E isso não é mais a árvore do conhecimento. É a árvore da vida. Não tem maldição mais. Vocês vão comer dessa árvore. Ela será a vida de vocês, a vida eterna. Detalhe. Lá no Éden, o homem pecou contra Deus, perdeu o direito à árvore da vida. Mas aqui em Apocalipse, essa árvore, ela está lá, está preparada. A pergunta é: como é que a gente vai sair daqui e chegar aqui? Resposta: através de uma árvore. Nós precisamos de uma árvore para chegar à árvore da vida. Sabia disso? Abram suas Bíblias em Deuteronômio 21, 23. Olha que fantástico isso. Quem encontrou pode ler. Deuteronômio 21, 23. Estamos acabando. Pode passar o microfone se você quiser. Quem vai ler para nós? Vai, Soninha. E o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A lei dizia isso. Quando a pessoa morrer no madeiro, madeira, a palavra é árvore no hebraico. É a mesma palavra, árvore. Tem que tirar a pessoa no mesmo dia e enterrá-la. Maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Maldito todo aquele que for pendurado na árvore. Lucas 23, 53. Outro irmão. Vamos dar um salto agora do antigo para o novo. A gente usa muita palavra cruz, né? Mas ouça o que esse texto diz. E tirando do madeiro, Olha envolver... só. Tirando da onde? Do madeiro. Do madeiro, não da cruz. Do madeiro. Envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. A palavra árvore e madeiro, Celso, é a mesma coisa. Agora, veja, 1 de Pedro 2,24. Agora Pedro vai pegar isso tudo para nós e vai fazer assim uma amarração. Não dessas de poste de rua, tá? É outra amarração. Amarração bíblica.
Quem encontrar, leia para nós. 1 de Pedro 2:24. Vamos lá, rapidinho? Olha só. Vai devagar, Guilherme. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. O que é que ele fez, Guilherme? Carregou o quê? Meus irmãos, louvado seja Deus. Isso é o madeiro. Jesus morreu na árvore. A palavra madeira e árvore é a mesma coisa no hebraico. Para que nós tivéssemos acesso à árvore da vida. Não é maravilhoso isso? Eu sou a árvore. Sou a videira verdadeira. Não, ali tem outro sentido. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia fala 3 vezes de árvore. Em Gênesis, aqui e em Apocalipse. Desta árvore que nós perdemos o acesso, para esta árvore, nós precisamos desta árvore. Jesus morreu na árvore. Só que na árvore da desgraça, da maldição, para nos dar acesso a isso aqui. Concluindo a minha aula, vamos chegar na consumação agora. O que é que a gente tem aqui? Na consumação, nós já temos um nome. Aliás, lá em Apocalipse 2 fala que nós receberemos um novo nome, não é? Gravado, é o nome de Cristo. O novo nome é o nome de Cristo. Nós vamos ser uma grande nação. Apocalipse fala que é uma incontável multidão de pessoas, milhares e milhares ao redor do trono, dizendo: Santo, 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 aquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Mas nós receberemos também uma nova terra, a Jerusalém, que vai ser tanto celestial, porque vem da parte de Deus, mas também será física. Naquele dia, a promessa de Deus a Abraão vai ser plenamente cumprida. Eu prometi um nome a vocês, vocês receberão o nome de Jesus. Eu prometi a vocês uma grande nação, está aqui. Incontáveis. Eu prometi uma grande terra, está aqui. Novos céus e nova terra. Só que com um detalhe: agora Deus vai habitar conosco por toda a eternidade em Cristo Jesus. Detalhe: você lembra que lá em Gênesis o homem estava nu, pecou, ficou envergonhado, Deus fez uma roupa? O que a gente vai ter lá no novo céu e nova terra? Vestiduras brancas, novinhas em folha. Lembra que o homem comeu? Ele morreu porque ele comeu, lembra disso? O que é que Deus vai dar lá no novo céu e nova terra? Um banquete. Não é isso que ele prometeu? Vai nos dar um grande banquete. Jesus falou assim: eu estou ansioso para comer com vocês a Páscoa, a ceia. O que é que Jesus prometeu aqui no dia da morte dele? Satanás falou assim para Eva e Adão: pode comer que você não vai morrer não. Tome. E o texto diz lá: a Eva tomou, pegou o fruto e comeu. E morreu. O que é que Jesus falou no dia da ceia? Tomai e comei. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Vai te dar a vida eterna. Percebeu como é glorioso isso? Jesus usou as mesmas palavras. Comam e vivam. Meus irmãos, a Bíblia é a coisa mais especial que existe, porque toda ela se explica. Lá no céu, nome, nação, terra, vestidura, comida. Céu é festa. Vai ser a coisa mais maravilhosa. Tudo que nós perdemos, Deus vai dar de novo. Só que muito melhor. Deus abençoe. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra
é uma grande história. É a história da redenção. É a maneira como o Senhor tem demonstrado como o Senhor nos salva. Obrigado, Senhor, porque toda a tua palavra faz sentido para nós. Ela é a história das histórias. Ela é a história do teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor planejou tudo de maneira perfeita, de tal maneira que toda a palavra, ela se encaixa perfeitamente. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu acesso a essa história. E nós fazemos parte dela em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus nasceu para cumprir as suas promessas. Louvado seja o teu nome por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui hoje de manhã para ouvir isso, né? Porque isso faz sentido, né? Quando a gente amarra a coisa assim, né? Tudo faz sentido, né? Mas, oi? Quem sabe, né? No ano que vem a gente pode fazer um repeteco aqui, né? Mas aí acaba a graça, né? O Helder já vai dar spoiler. O Guilherme também, né? Muito bem. Alguma dúvida? Então tá bom. Eu dei essa aula lá no seminário para os alunos de hermenêutica, né? Aí um aluno falou assim: reverendo, o senhor tinha que publicar isso aí. Tinha que publicar isso tudo contadinho assim. É que eu não sei como é que eu escreveria isso, né? Mas olhando assim faz muito sentido, né? Como uma coisa vai se amarrando, né? Tem que ser gráfico para fazer sentido, né? Para as pessoas irem vendo. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso tirar uma foto e mandar lá no grupo. Fica aqui para vocês terem. Não sei se vocês vão entender a letra, né? O meu garrancho aqui, né? Só eu entendo, né? Mas aqui tinha muito mais coisas. É que eu fiz um resumo. Mas tem mais coisas que se encaixam dentro dessa história. Muito mais detalhes. A luz do candelabro no templo, os pães da proposição, o incenso aromático, tudo aquilo tem tudo aponta para Jesus. É porque não dá tempo da gente ver tudo, né? Mas, a serpente, tudo ali, é tudo para Jesus. É que não dá tempo, né, da gente ver tudo, né? Mas isso aqui seria uma aula para umas 3 aulas, assim, para a gente fazendo, né, picadinho, né? Para a coisa fazer sentido. Tá bom, Deus abençoe. Você queria fazer uma pergunta, Dilma? Amarrada. É assim, ó. O desenho que eu gosto de ilustrar é isso aqui, ó. Pense num guarda-chuva. Cada um desses pontinhos é uma história bíblica. E todas essas histórias estão interligadas, tá vendo? Amarradinhas. E todas elas estão aqui. Não é assim que é um guarda-chuva? Está tudo interligado e todas as... Como é que chama isso? As varetinhas, né? As hastes, né? Estão interligadas aqui. Isso aqui é Bíblia. Todas as histórias estão amarradas em Jesus, que é o eixo central. Eu chamo isso do grande guarda-chuva da redenção. A história da redenção. Todas as histórias estão amarradas e tudo apontando. Exato. E um jeito de se revelar, um jeito de mostrar sua voz. É maravilhoso. É o que a gente chama de o progresso da revelação, né? Isso é teologia da aliança, gente. Aliança. Isso é teologia da aliança. Tá bom, Deus abençoe a todos. Feliz Natal para vocês. Até a noite, se Deus quiser.